ser humano aprende desde os tempos primitivos, desde os tempos das cavernas, observando e olhando comportamentos. Eu não sei se você se dá conta do enorme impacto que você causa e que tem um poder, um poder incrível que eu chamo de desequilibrar as negociações que a gente faz todos os dias. E eu falo aqui das negociações de contratos, das negociações de venda que a gente faz o tempo todo nos nossos negócios, como profissional liberal, como líder dentro de uma empresa, mas também com todas as negociações que eu chamo assim de negociações silenciosas que a gente mantém o tempo todo com as pessoas. Então fica comigo aqui que o nosso tema hoje é sobre isso, sobre o impacto que a gente causa e o poder que a gente tem de desequilibrar as negociações. Eu vou falar disso. Então quero dizer primeiro assim que eu fico muito feliz que você está aqui comigo. Se você está me assistindo aqui no meu canal no YouTube, se inscreva no canal. É muito importante para mim ter você comigo aqui. Ative o sininho, porque toda terça e toda quinta a gente traz um novo episódio falando sobre o tema que eu criei e que eu tenho uma paixão enorme nesses 22 anos, que é personal branding, que é o tema das marcas pessoais, que é o tema das carreiras, que é o tema que ajuda as pessoas não só a progredir, a prosperar na sua carreira, a se entender como um empreendimento, mas acima de tudo a buscar realização pessoal, tomando consciência de quem você é. Então fica comigo que eu vou falar sobre esse impacto que a gente não se dá conta. A maioria das pessoas não se dá conta de que as suas negociações, as negociações que a gente faz todo dia, elas podem ser desequilibradas por conta do que as pessoas pensam da gente, ou seja, por conta das nossas imagens, por conta das nossas reputações. Por quê? Porque reputação embute confiança. E confiança, de certa forma, se traduz em previsibilidade. A gente já sabe como a pessoa vai agir, a gente já sabe a reação das pessoas antes das negociações acontecerem. E sabe o que isso causa dentro das organizações? E quando eu estou falando organizações aqui, eu estou falando de qualquer organização que envolva pessoas. Pode ser, se você for empregado, funcionário, executivo de uma grande empresa, de uma pequena empresa, pode ser para aquele funcionário de carreira que trabalha numa instituição pública, pode ser para aquele empreendedor, né, que faz negociações o tempo todo, que vive de fazer negociações. O que acontece dentro de qualquer dessas organizações é que as pessoas acabam observando os comportamentos umas das outras e a gente vai formando imagem das pessoas, uma coisa muito real, muito prática do dia a dia, seja onde for. A gente vai olhando para as pessoas e vai observando comportamentos. O ser humano aprende desde os tempos primitivos, desde os tempos das cavernas, observando e olhando comportamentos. E o que acontece é que a gente vai observando as pessoas, e é muito fácil, se você pensar nas pessoas à sua volta, não do mundo online, do mundo físico, do mundo real, você vai ver que você tem uma espécie assim de imagem mental de cada uma das pessoas, fornecedores, amigos, parentes, familiares, equipe, chefes, líderes. A gente só ouve o nome da pessoa e vem uma imagem mental sobre o comportamento daquela pessoa. A gente não racionaliza isso, a gente não fica o tempo todo olhando para as pessoas e racionalizando, mas tem uma voz na nossa cabeça que tem uma espécie assim de narrativa preparada, de expectativa sobre cada uma das pessoas. Então eu chamei isso no meu primeiro livro, eu acho muito legal, de uma espécie assim de contabilidade moral das pessoas que nos cercam. Então a gente enxerga as pessoas e a gente vai aprendendo com os comportamentos das pessoas o tempo todo e a gente vai encontrando nessas pessoas aquela pessoa, o altruísta, e que a gente observa um ato, a gente contabiliza mentalmente na nossa cabeça como um ato de altruísmo, um ato de benevolência, um ato de boa vontade, um ato de generosidade com os colegas, e a mente imediatamente contabiliza aquilo como uma pessoa generosa ou como uma pessoa altruísta. Ao mesmo tempo, a gente olha para os comportamentos e olha o cobiçoso, o invejoso, e a gente contabiliza da mesma forma e cria uma espécie de rótulo daquela pessoa. E assim a gente vai fazendo com aquelas pessoas que a gente admira,
que tem ideias o tempo todo, né? Então a gente já olha para a pessoa, vai levar para uma reunião e a gente já imagina que aquela pessoa vai ter ideias. A gente conhece outras pessoas pelos comportamentos que talvez não sejam um propagador de ideias, não seja um iniciador, mas muitas vezes a gente olha o comportamento, observa e a gente vê que aquela pessoa tem o que a gente chama de acabativa. É uma pessoa que pega, vai e que a gente já sabe o que vai fazer. Então a gente olha o corajoso, o cobiçoso, o folgado, aquela pessoa que sempre vai levar para um lado distorcido e folgado da coisa e que talvez até de certa forma irresponsável. E sabe o que acontece? A gente embute na nossa cabeça uma espécie de tabela que eu chamo isso de contabilidade moral das pessoas. E isso tem um poder incrível dentro das organizações para criar o que eu chamo de efeito previsibilidade. A gente já sabe como as pessoas vão agir antes da gente entrar numa negociação com elas. Então a gente já sabe aquela pessoa que a gente vai pedir alguma coisa e que essa pessoa vai reinar, vai dizer que não dá, vai reclamar, vai falar de um monte de coisas da empresa, da tarefa, do cargo e talvez até faça aquilo. Mas a gente já sabe que vai ter aquele atrito antes da negociação. E a gente olha para pessoas que a gente sabe o comportamento e que são previsíveis também, e que são aqueles previsíveis do bem, aqueles apaixonados, aqueles motivados, que a gente pode dar uma tarefa espinhosa para aquela pessoa e sabe que ela vai ter um sorriso no rosto e que ela vai abraçar essa tarefa e vai fazer de uma forma, da melhor forma que ela puder, mas ela vai estar voltada para aquele encantamento que a gente sabe que vai vir daquela pessoa. O que acontece é que a maioria de nós tem isso de forma imprevisível, ou seja, a gente acaba se tornando previsível com os atos, mas eles não são direcionados, né? Eles são soltos, eles são feitos sem intencionalidade. Mas todos nós nos tornamos previsíveis nas nossas ações. E o poder que tem isso, que eu acho fantástico, dessa previsibilidade que a gente tem com relação à atitude das pessoas, é que muitas vezes, já deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo, da gente encontrar uma pessoa no elevador, ou numa sala de reuniões, e a pessoa diz que tem uma ideia, e a gente já mentalmente já sabe que aquela ideia vai ser muito legal. Ou seja, que aquela pessoa vai ter uma ideia muito boa. E por outro lado, a gente já sabe daquelas pessoas que quando dizem eu tenho uma ideia para resolver esse problema, a gente já sabe que não vai ser uma ideia legal. O efeito disso é muito maluco na cabeça de todos nós, é que daqueles que têm boa reputação, né, que são previsíveis para o bem, que são previsíveis pelas ações, pelos comportamentos, pelos impactos que eles vão trazer coisas boas, a gente já cria a predisposição de aceitar a ideia antes mesmo dela ser contada, dela ser explicada. E o contrário também é verdadeiro, e esse é o perigoso para você pensar, de certa forma, no seu destino. É que muitas vezes uma pessoa que não goza de boa reputação, que não tem a confiança do grupo, que não conquistou essa confiança com a sua marca pessoal, talvez tenha uma ideia muito boa naquele momento, mas as pessoas vão criar uma barreira no cérebro para receber aquela ideia. Então eu costumo dizer que muitas boas ideias vindas de pessoas que não têm uma boa imagem, que não têm uma reputação, essas ideias não vão ser nem escutadas, essas ideias não vão ser lidas se forem mandadas por mensagem, ou se forem escutadas e forem lidas, já criou uma barreira no cérebro dos seus públicos para rejeitar a ideia. É quando aquela pessoa dá a ideia e todo mundo já coloca um pé para trás para derrubar a ideia. As pessoas já se colocam contra a ideia. E muitas vezes, quando tem boa reputação, a gente, até mesmo de uma ideia que não é tão legal, a gente força a barra, a gente pergunta, me explica mais sobre essa ideia, porque pode ser interessante, talvez eu não tenha compreendido ainda, e a gente vai forçar a aceitação daquela ideia por conta da imagem que tem essa pessoa. Então esse é o grande poder que a gente tem com as nossas reputações, que são coisas que a gente constrói ao longo do tempo, que a gente vai fazendo pequenos aportes, e esses aportes são aportes de comportamento, esses aportes são aportes de experiência, são aportes de postura que a gente vai fazendo para que a gente vá conquistando isso que está no seio da reputação, que é confiança das pessoas. E quando a gente tem confiança, a gente é escutado. E quando a gente é escutado, a gente tem uma séria chance da gente poder vender aquela ideia.
Então, esse é o poder que a gente tem de desequilibrar as negociações. Agora, eu queria que você ficasse com essa última reflexão de que nós acordamos e deitamos fazendo negociações. Não são só as negociações de contratos, de valores, de venda, onde a confiança da nossa imagem de marca é muito importante para a gente fechar negócio. Mas reflita sobre a ideia que nós vivemos de pequenas negociações, de negociações silenciosas do tempo todo com as pessoas. Então eu queria que você refletisse sobre esse imenso poder que você tem de melhorar as negociações. O imenso poder que você tem como marca pessoal de ampliar o seu valor percebido. O imenso poder que você tem de ser aceito, né? De ser recebido, de obter fluidez nessas negociações do dia a dia que a gente tem o tempo todo. Espero que tenha feito sentido para você. Me deixa um comentário aqui que é muito importante no meu YouTube. Se gostar desse vídeo, manda para alguém. Se gostar desse vídeo, achar que faz sentido, leva para a empresa para discutir com os colegas de trabalho lá, porque pode ser interessante para você ter uma nova perspectiva sobre o poder que a sua imagem tem no seu negócio. Fica com Deus, fique em paz e até o próximo episódio.